Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar. Meu nome é Marcos Felipe. Eu sou a Simone Bastos. E desde já, antes de anunciarmos como vai ser o episódio dessa semana, eu queria entregar aqui para Simone, né, Simone? A gente precisa agradecer o nosso patrocinador, né? A gente tem divulgado sobre esse aspecto de patrocínio do podcast. Eu queria deixar aí a fala com a Simone para agradecer o nosso patrocinador. O episódio de hoje é patrocinado pela SQM, um laboratório de calibração que realiza calibrações em diversas áreas, né, tais como temperatura e umidade, volume e massa específica, massa também, peso padrão, balança, físico-químico, instrumentos na área de gás, pH, condutividade, tempo e frequência também, pressão, dentre outras que em breve também estarão no nosso escopo. Se quiser mais informações a respeito das calibrações, entre no site www.skmcalibraçãorbc.com.br e aproveite e conheça mais sobre os nossos serviços, o que a gente pode estar ajudando para a sua empresa ou qualquer... Seu laboratório. Seu laboratório. É isso. Muito bom. Então fica de olho aí na SQM, tá? Tem nos patrocinado, tem nos ajudado e acredito que vai ajudar a sua empresa, o seu laboratório também. Simone, a gente, há um tempinho atrás, acredito que o nosso ouvinte já até assistiu esse episódio, a gente falou sobre calibração e temperatura. Sim. Mas uma conversa nossa, né, até você conversando com outras, pegando feedback de outras pessoas, a gente percebeu que ficou um episódio bem voltado para a calibração dentro lá do Inmetro, do laboratório do Inmetro, como as pessoas tratam esse assunto de calibração lá dentro, e a gente acabou gerando essa necessidade de falar um pouco mais sobre isso e aprimorar. E a gente hoje está com uma convidada aqui, vamos dizer, a palavra mágica, né? Também especial para a gente. Durante um tempo no meu desenvolvimento de metrologia, tive uns cursos com ela voltados para a temperatura que me ajudou bastante. Eu queria que você estivesse apresentando aí a nossa convidada de hoje. Bom, então hoje nós estaremos aqui uma pessoa que iniciou a medição de temperatura aqui no Brasil. A gente fez um treinamento com ela, a partir daí que a gente começou a atuar nessa área, né? Então, assim, sabe bastante dessa área de temperatura. Vai ajudar a gente aí a estabelecer mais alguns parâmetros de medição no dia a dia mesmo da grandeza. E sem enrolar mais, eu já vou passar para ela se apresentar para vocês. Então, estamos hoje com a Lúcia Moreira. Olá, muito obrigada pelo convite, né? E obrigado para aqueles que estiverem nos assistindo. Então, meu nome é Lúcia Moreira, eu sou formada em Engenharia Agronômica e, por um acaso do destino, fui parar num laboratório de temperatura. E comecei a estudar o assunto, tanto que depois acabei me tornando a gerente técnica do laboratório acreditado e, depois disso, a instrutora de treinamento, que, como o Marcos está falando, tanto ele e a Simone tiveram a oportunidade de participar de um, né? Aí, mais adiante, eu entrei no Inmetro e parei com os cursos que hoje continuam com o meu amigo Rudinei Maciel, meu colega da ESIL também, né, que hoje dá esses cursos de medição de temperatura. Muito bom. Você é avaliadora SEGECRE também, né, para essa grandeza? Não, quer dizer, eu fui avaliadora técnica de temperatura, mas eu acabei, depois que eu me tornei GA, gestora de acreditação, né, da SEGECRE, eu acabei deixando a avaliação técnica e me concentrando na atuação como avaliadora líder, tá? Mas naquela ocasião eu dirigia a Comissão Técnica de Temperatura. Uau, muito bom. Então a gente desenvolveu uma série de trabalhos e de documentos orientativos, e eu já estou aposentada desde 2019, né? Então, é isso. Muito bom, muito bom. E então, gente, é uma pessoa que vai estar agregando muito aqui para a gente no bate-papo nosso sobre calibração e temperatura, especificamente. Você que já deve ter visto o tema aí do nosso episódio, nós vamos estar falando sobre erros e incertezas na calibração de termômetros, né, especificamente falando. E aí entra um campo diverso, né, porque são vários tipos de sensores, né, para medir temperatura, e a gente vai começar ali
pelo básico, né? O que a indústria precisa entender. A gente sabe que nossos ouvintes temos muitos gestores, muitos metrologistas, muitos técnicos. Então, entrando nesse conceito básico, quais são aí os principais erros, né? Os erros mais importantes que a gente tem aí que afetam a medição de temperatura, né? Então, o que você tem para dizer para a gente sobre isso? Então, na verdade, independente de onde você está medindo temperatura, seja no laboratório primário, seja no laboratório secundário, ou seja na indústria, os erros e as incertezas são os mesmos. O que muda é a ordem de grandeza. Entendi. Entendeu? Mas, basicamente, então, por isso que eu coloquei aqui o modelo de medição. E todas essas imagens que eu estou apresentando nesse podcast são extraídas do meu livro favorito de temperatura, que se chama Traceable Temperatures, dos neozelandeses, Nicholas e White. Eu acho que um deles já faleceu, eu não sei qual. E a última edição do livro foi em 2000 e... É antiga, mas essas coisas não mudam, né? Sim, sim. E, inclusive, eu pedi para o pessoal colocar no link, na descrição, esse livro, que é uma fonte muito importante, né, para a medição de temperatura. Então, quando você tem um modelo de medição, basicamente é sempre igual. Você tem o meio que você quer medir, você tem o sensor de temperatura que, junto com mais alguma coisa, forma o termômetro. Às vezes eu tenho um sensor numa haste, então pode ser uma termorresistência, pode ser um termopar, pode ser um termistor, mas enfim. A transmissão do sinal, que a maioria dos sensores de temperatura, eles não medem temperatura direto. Eles medem, em geral, uma grandeza elétrica que pode ser associada à temperatura. Então, aí existem equações já pré-definidas em normas e tudo mais, que associam a saída do sensor de temperatura com o valor em temperatura. Sim. Então, a gente tem aqui a transmissão do sinal, o processamento do sinal, que é esse trabalho de conversão, e o display, que é a leitura de temperatura. Exceto aquele termômetro de medir temperatura de criança, né? Que o meio é o sovaquinho, né? Mas a gente vai olhar lá e vai ver o líquido que se deslocou, né? Então, é um fenômeno dimensional, de expansão de líquido, térmica, né? De expansão térmica. E eu vou medir o líquido que se expandiu e vou relacionar com a temperatura corporal, né? Sim. Bom, então, como eu tenho um modelo desse jeito, eu vou ter erros e incertezas relacionados a cada um dos elementos dessa malha. Entendi. Então, eu vou ter erros e incertezas relacionados ao meio, né? Relacionados ao sensor, relacionados à transmissão de sinal e ao processamento de sinal, e até o display, porque eu posso ter resoluções, se for um display digital, eu posso ter resolução de uma casa decimal, duas, três, dependendo, né? Então, todos esses elementos do sistema podem introduzir erros e incertezas. Há erros com os quais a gente não quer conviver. A gente quer eliminar. Sim. E é mais fácil eliminar. E há outros que não vai ter jeito. A gente vai ter que conviver com eles, vai corrigir o que dá, e sempre haverá uma incerteza sobre essa correção que nós estamos aplicando. Tá? Entendi. Prosseguimos? Prosseguimos. Sim. Tá. Deixa eu voltar aqui. Percebam o seguinte, né? O sensor de temperatura... Ixi, Maria, isso aqui parece que perdi o mouse. Ali, apareceu. Venha. Venha, ali em cima. Bom, o sensor de temperatura, ele tem uma parte onde ele
Eu preciso Corta aí, eu vou pegar ele. pra Corta você. e me dá Só corta um um pouquinho. mousepad, por É, favor. tem aqui na minha mochila, só rapidinho. Deixa eu beber Quer uma pegar? aguinha. Tem. Quer que eu pegue? Tu consegue pegar aí? Porque eu tô com o fone grudado aqui em mim. Tá ali atrás do laptop aí, já tá aberto. Tem um mousepad aí. Verde. Show? Aí. Ah, verde é bom. Verde é bom? Adoro Acorda aí, verde. seu. Não, adoro verde. Então vamos lá. Ele vai contar aqui pra mim, pra iniciar, pra ele saber. A hora que você falar aí, a gente recomeça. Pode seguir. Então vocês percebam o seguinte, aqui está o meio, o sensor de temperatura, ele está inserido no meio, mas ele sai do meio, tá? Isso vai ser uma das primeiras fontes de erro a que o sistema está sujeito. Então veja, aqui é o termômetro, Sim. tá? Aqui é a temperatura ambiente. Ok. E aqui é a temperatura do forno. Entendi. Não existe uma transição abrupta. Daqui, pá, chega no ambiente. Não. Ocorre uma perda de calor por condução ao longo do termômetro, da haste do termômetro. Entendi. Tá? Então, isso aqui é um erro que é melhor eu eliminar. Como que eu vou eliminar? Sempre inserindo o sensor na maior profundidade necessária para ele. Ok. Tá? Como eu descubro isso? Eu posso, na prática, imergir o sensor e ir retirando. Enquanto a temperatura não muda, tá tudo certo. A hora que mudar, parei. Cheguei entendi. no ponto onde, né, já começa a acontecer o erro. Tá. Eu achei que tivesse relacionado com o diâmetro do sensor. Sim, não tem alguma também. coisa assim? Sim, está relacionado. É porque alguém já fez esse estudo que você está falando, né? Não, claro, levantando, é. E acabou Isso... trabalhando com essas diretrizes de diâmetro. Isso, e na verdade eu tenho eu acho que é o próximo, que relaciona justamente o erro relativo da temperatura em porcentagem com o número de diâmetros de imersão. Então, vamos supor, um sensor, ele tem 10 milímetros de diâmetro. Ok. Então, eu vou imergir 2 vezes o diâmetro. Sim. Então, eu vou imergir ele 20 milímetros. Qual é o erro que eu tenho? Vou subindo aqui, 10% da diferença entre legal. a temperatura do sistema e a temperatura ambiente. Nossa, bom. mas isso é muita coisa. Então, eu vou fazer 10 vezes a imersão. Legal. Então, agora, em vez de medir 20, eu vou imergir 100 milímetros. Então, veja, 10 vezes o diâmetro, esse erro já caiu para algo em torno de 0,067% da diferença entre a temperatura do sistema e a Legal. temperatura ambiente. Muito bom. Legal, Saber é da muito onde bom, vem, é. mas da onde vem as... Da onde E é vem? bom As frisar, coisas né, que a gente que vê. esse percentual é uma relação com a diferença da temperatura ambiente com a do meio Isso. térmico. Porque senão o pessoal vai associar que é percentual do ponto, né? Porque Não, todo não, o pessoal não, acha que é não. Você percentual do vê, ponto medido. e 100 tal. graus. Eu Sim. estou numa temperatura de 23 no laboratório, Ok. então é 100 menos 23. Sim, 500 graus já dá um valor maior. sim, sim. Então, eu vou precisar de mais imersão para poder ter o mesmo erro, porque é sempre um erro relativo da diferença. Entendi, legal. entendi. Entendeu? Agora, perceba uma coisa, que acima de 14 vezes o diâmetro, o erro fica muito baixinho. Sim. Aqui está dando 0,0001%
dá diferença entre as temperaturas. Sim. Então, eu posso, nesse caso aqui, dizer que se eu imergir 15 vezes o termômetro, eu vou ter eliminado o erro da condução pela haste. Ah, entendi. Tá? Entendi. E esse erro aqui a gente corrige. Não, na verdade, a gente não corrige, a gente tenta eliminar. Isso. Agora, vamos supor que você está trabalhando no laboratório com um forno de bloco seco que tem uma imersão fixa. Uhum. Eu não posso como mudar. Mas eu posso vir aqui e calcular. Essa imersão, 120 milímetros, tá? Para esse tipo de sensor, Sim. quanto que está dando? Está dando 0,1%, 0,02%, e aí eu posso considerar isso na incerteza. Uhum. Tá. Eu não vou corrigir. Não vai corrigir. Porque no livro, aliás, eu quero pedir desculpas, né? Porque todas as legendas estão em inglês, porque eu copiei e colei do livro, tá? Mas hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente faz tradução com o pé nas costas. Né? Eu só fico esperando, né? E é rápido, né? É super rápido, tá? Então, isso aqui é a chamada regrinha, em inglês eles falam a regrinha do polegar. 15 vezes o comprimento, o diâmetro do sensor deveria ser uma imersão adequada. Adequada, sim. Pense, entretanto, que quando num processo industrial, o sensor muitas vezes é colocado dentro de um tubo de proteção. Sim, um poço. Um poço. Isso. Então, ele pode ter 15, 20 milímetros de diâmetro. Pequeno. Né? Tá. Então, a regrinha continua valendo. Sim. No livro existe a fórmula que deu origem a essa tabela. Aqui eu acho que a tabela é suficiente para a gente entender o conceito, né? Sim. Do diâmetro versus a profundidade de imersão. Você julga que quando você fala em eliminar, é por isso que muitas das vezes, de forma normativa, ele amarra esse valor de 15 a 20 vezes o valor do diâmetro? Sim, sim. Levando em consideração que a maioria dos termômetros, sensores, a gente vai ter 6 milímetros ou 4 milímetros. Você pensa então que ele amarra esse valor de imersão mínima, pensando nesse percentual, já eliminar isso de vez. Exatamente. E assim vai. Quando eu não consigo lidar com essa relação, que é quando eu tenho, por exemplo, recebo esses termômetros industriais que eles são pequenos, algumas dicas que o pessoal dá é calibrar na mesma imersão do termômetro que está sendo calibrado. Mas isso Não. Veja só. Isso, vamos lá. 2 erros não dão um acerto. Tá? É verdade. Pelo contrário. Veja só. Se você está trabalhando... O sensor padrão, ele tem eu estou falando de um laboratório de calibração, sim. Tá? E vamos falar de um banho de líquido agitado. Aliás, banho de líquido, né? É meio assim, mas a terminologia é essa. Então, estou falando de um banho de líquido agitado. O sensor padrão, ele tem a imersão dele. Isso. A imersão dele, 200 milímetros. Aqui eu estabeleci no meu procedimento. 200 milímetros, 150, 300, não interessa. É a imersão dele. Agora, o banho tem um perfil, que eu levantei esse perfil térmico para saber aquela mesma coisa que acontece no modelo de medição que a gente viu que ocorre a perda, o caminho do calor, né? Ele vai, da energia vai saindo. No banho também, a temperatura mais próxima da superfície, ela tende a ser um pouco menor do que aquela no fundo do banho, tá? Então, são coisas muito análogas, tá? Agora, você vai botar o padrão na imersão dele e o outro na imersão que é possível para ele. E você vai declarar isso, qual foi a imersão do sensor calibrado. Entendi. Legal. Eu me lembro de um caso prático que ocorreu há muitos anos atrás, de uma empresa que media em tubulações. Temperatura de tubulações. Então, normalmente numa tubulação, você escolhe um cotovelinho para poder
ter na diagonal você conseguir a maior imersão possível. Mas às vezes isso é ligado num cabeçote. Uhum. Então, aí o efeito aleta é maior, né? Então, o que a gente fez? Na época, nós começamos a calibrar o sensor do cliente na mesma condição que era usado. Sim. Só que, como a empresa era fabricante de sensores e supostamente deveria entregar sensores dentro da tolerância, da norma, ia uma observação dizendo que esse resultado não serve para comprovar a conformidade com a norma, porque foi calibrado numa condição estabelecida pelo cliente. Sim. Interessante, né? Um item que a norma até preconiza mesmo, né? Da gente sempre declarar, mostrar para o cliente como que foi feita a calibração. O perfil né? desse meio térmico, vocês não chegavam a fazer o estudo do perfil Claro que sim. Da tubulação ali? Não. Do meio térmico do cliente, não. Aí não. Não. Né? Não. Só dos equipamentos do laboratório. Essas né? contribuições voltadas para o meio térmico ficavam desconhecidas. Não, aí é por conta do freguês. É o que você pediu. Não, mas isso foi uma solução conjunta, sim, né? Sim. Que a gente discutiu, porque estava dando um problema. O cara comprava o sensor calibrado, quando ia medir, dava uma diferença enorme. E estava medindo em temperatura de esterilização. Imagina o rolo. Aí não estava prestando. Aí falei, bom, então vamos tentar autoclave, ver. Né? Não era, não mas eu não vou, não é necessário especificar. Mas, é um contexto que eu conheço também. Não, autoclave é outro assunto, né? Porque tem a pressão envolvida. Sim. Mas, então é isso. Agora, num banho de bloco seco, num forno de bloco seco, todos os sensores devem tocar o fundo do bloco. Se não for possível... Não calibra. Ó, essa informação aí, ó, é informação importante para vocês anotarem. Anota aí, entendeu? Então, se não for possível, não calibra. Porque daí vem o inteligente que quer... Não, mas eu vou botar areia no fundo. Eu vou botar, aquelas esferas de aço. Vou botar esferas de aço. Não conduz. Não funciona. Não, é os dois. Numa avaliação, não conformidade. Não sei, porque eu não faço mais avaliação de temperatura, né? Bom. Mas no meu tempo... Mas e no caso o ar não é um condutor? Não é um meio? Não, depende. O ar for pode ser seco com aquele tubo vazio dentro. Não, então, mas aí começa outro problema, olha só. Quando o ar, ele é isolante. Sim. Então, quando você trabalha com um sensor magrinho num buracão, aquele ar todo lá, não tem condição de chegar nem perto da temperatura. Ele vai ser o maior potencial de dar diferença. Não dá para fazer isso. Uma vez, quando eu era mais ignorante do que eu sou hoje, Muito bom. eu tentei fazer... Estava tentando levantar a diferença, né, a radial do banho. Dentro de um único orifício. Não, de dois. De dois, entre dois. De um banho de bloco, né? Dele inteiro. Um forno de bloco. Então eu pus um e o outro no outro. Só que um tinha 6 milímetros e o outro tinha 8. Sim. E aquilo não dava a mesma coisa de jeito nenhum. Sim. Eu falava, gente do céu, não é possível. A gente comprou, o cara mandou o relatório de como eles fazem, não tem alguma coisa errada. Aí, alguém mais inteligente do que eu teve ideia de fazer uma camisa de metal para transformar aquele furo de 8 num furo de 6. Entendi. E aí, milagrosamente, os resultados davam dentro Agora, deixa eu te perguntar. Da especificação. Legal. Agora, se ele toca o fundo... Se eu trabalho só nesse orifício de 6 e vou girando, pegando as demais posições, isso seria válido? Não, mas... Sendo um insert que ele é móvel ali, né? Porque tem alguns que é fixo, aí não dá para fazer isso. Não, mas para medição, isso daí não é o caso.
porque eu estou fazendo uma medição por comparação. Estou calibrando um padrão contra um desconhecido contra um conhecido. Sim. Essa coisa de virar o bloco seria mais para eu fazer, mas com um só não dá. Não, para eu fazer o radial. Para que o A e o B agora seria B Sim, e A. Isso, Sim. Eu costumava fazia um xizinho. Isso. Mas todo mundo, nós estamos misturando coisas. Uma coisa é a profundidade de imersão, outra coisa é a presença de uma camada de ar. Entendi. E a terceira coisa é o levantamento da distribuição radial. Isso. Eu falei pensando nisso, na radial. Tá? Então, na radial, você pode mudar os sensores de lugar, que demora mais. Uhum. Eu preferia virar. Isso, eu faço isso sim também. Né? Então... Que são coisas diferentes. Isso. Nós já fomos para outro. Já começou a misturar um pouco. Nem eu me lembro qual é a imagem que vem agora. Agora vem sobre o modelo de medição do termopar. Do termopar. Isso. Então, aí é para complicar um pouquinho mais o modelo de medição. Por quê? Se eu tenho... eu só vou falar de termopar, eu não vou falar de outros, porque como ele é o mais chato, mais chatinho, então os outros têm menos. Então, fica mais fácil, né? A única parte diferente aqui do termopar é que ele tem mais um componente no modelo de medição, que é a junção de referência. A junção de referência é a outra extremidade do termopar, que tanto faz se é onde termina o termopar ou onde termina o cabo de extensão. É aonde eu conecto no equipamento ou mergulho num banho de gelo. Deixa eu só completar rapidinho, que às vezes a pessoa acha que não tem termopar no dia a dia, mas porque não conhece muito bem, né? Então, aqueles fiozinhos que a gente vê, os sensores que são os fios, né? Que é muito comum de ver, mas às vezes eu vejo que a pessoa, quando a gente fala, termopar, não tem. Só que ele às vezes está envolto em outros materiais dentro de alguns sensores. Então, é bom sempre ver no manual do equipamento qual é o tipo de sensor. Porque às vezes, por fora, você não sabe se é termopar, se não é. Eles então são tem parecidos. Que olhar no manual dele. E aí no manual vem escrito. Pelo menos todos os sensores que eu procurei até hoje vem escrito no manual. Sensor termopar tipo tal. E aí você vai ficar sabendo que ele é um termopar e vai ter essas características, né, que a gente está falando aqui. Então é mais comum do que se imagina. E além disso, existe um código de cores estabelecido pela norma, né? Então, através das cores... Você consultando a norma, você consegue, inclusive, saber qual é o tipo e qual é o polo positivo e o polo negativo. Legal. Né? Pela norma americana, o vermelho é sempre o negativo. Muito bom. Tá? Que é o contrário da elétrica, que o vermelho é o positivo. Né? Verdade. Então, aí se você põe o vermelho, dá negativa a temperatura. Tá? Então, eu praticamente estou repetindo aquela foto do início, mas estou aqui acrescentando a junção de referência, que também é uma fonte de erro importante. Porque, como eu falei para vocês, tem uma coisa, a tabela que converte milivolts para temperatura, está escrito lá que a junção de referência deve estar a 0 grau. Então, quando você coloca um banho de gelo, você desce com o fio termopar, com os dois, e sai com um fio de cobre, porque ali você já pôs o termopar no 0 e agora ele se transforma em simplesmente um sinal elétrico que vai ser lido num multímetro, tá? Hoje em dia, a maioria das junções de referência são eletrônicas. Eu ia te perguntar. Então, o que acontece? Aqui dentro da junção de referência, existe mais um sensor que faz o quê? Mede a temperatura dos bornes do instrumento, por exemplo, está a 24 graus. Vai na tabela de referência e vê, de 24 para 0 são tantos milivolts. Ele soma com o milivolt que está entrando do equipamento. Corrige, né? Ele soma e daí ele transforma em indicação de temperatura.
Entendi. Tá? A gente fala que a junta de referência interna, né? Tá no própria indicação ali do termômetro. Chama-se a compensação da junção de referência. Esse negócio de junta, eu nunca gostei. Eu gosto de junção. Junção de medição e junção de referência. Muito bom. E aí, isso aqui pode ser uma fonte de erro perigosíssima. Porque é uma caixa preta. Sim. Em geral, muitos fabricantes não mencionam qual é o sensor que tem aí. Então, pode ser uma termorresistência, pode ser um termistor, pode ser um termopar. Sim. Então, de repente, eu tenho aqui um erro que pode chegar a 2 graus. Nossa, muita coisa. E uma coisa interessante que também... eu sou contadora de história, né? Uma vez eu fui dar um curso em company numa empresa que era fabricante de autopeças e que me chamou para fazer o curso em company porque as montadoras são extremamente rígidas com as autopeças, né? Então, especialmente o que envolve temperaturas, recozimento de metais, essa coisa toda. Quando eu entrei na planta do cara, eu descobri por que ele me chamou para fazer aquele curso. Isso já era no 3º dia, né? Porque aí a gente foi para a prática. Então, olha só, vamos supor que isso aqui é um forno, né? Aí o que acontece? Um termopar estava colocado aqui e o outro estava colocado aqui. Ok. Só que este aqui estava a 20 centímetros de distância. E este aqui estava a 40 centímetros de distância. 900 graus dentro do forno. Você acha que a temperatura da junção de referência do ponto A é igual à temperatura do ponto B? Não. Então, uma estava dando 45 e a outra estava dando 60. E o cara queria que os dois termopares indicassem a mesma coisa. Eu falei, não vai indicar nunca. Sim. Só quando você colocar eles na mesma distância. Então, é uma coisa super importante na aplicação industrial também. Sim. Essa questão Você vê da como instalação. a falta de conhecimento de como o processo acontece interfere muito para a confiabilidade do que está sendo medido. Como a falta do modelo de medição. Sim. Qualquer coisa que você vai medir, faz um modelinho. Pode ser gás, pode ser comprimento, pode ser... Faz um modelinho. Elétrica, o que eu faço? Eu tenho um calibrador, tenho um fiozinho de cobre que eu vou digitar um sinalzinho aqui. Esse é o seu modelo. Quando você tem um modelo, você consegue claramente identificar aonde que pode ser incerteza. Sim. Pode ser aqui, pode ser na conexão, nas conexões, e pode ser nos próprios instrumentos. E desenhado né? é muito melhor, a gente consegue Desenhado ver. É muito mais então, fácil. às vezes, a pessoa não quer desenhar, acha que é bobeira, mas é super importante você realmente desenhar como está ali, que aí você consegue perceber o que talvez você não perceberia se não tivesse desenhado, né? Então, realmente é uma dica aí bem legal. Tá. Aí chegamos no famoso erro devido às não homogeneidades de termopares. Então, funciona assim. Um termopar, isso bom, termopares de isolação mineral são os mais usados, né? Aqueles que vêm na capinha, já na capinha metálica. Isso. Esses termopares, eles são fabricados por meio de trefilação a frio. Então, você começa com um tubo de 6 metros, 1,5 polegadas, sei lá, 1 polegada de diâmetro, enche de óxido de magnésio e põe os 2 fiozinhos. Põe os 2 fiozinhos, enche de óxido de magnésio e aí vai na força bruta, né? Para reduzir o diâmetro. Nesse momento, você promove um esmagamento de moléculas, né? As moléculas ficam tudo enlouquecidas. Aí você passa ele num forno de recozimento e as moléculas vão se ajeitando de novo, né? Aí, supõe-se que, no final, todo aquele rolo
que deu 60 metros de termopar, ele passou, as moléculas conseguiram todas se endireitar de modo que ele é igualzinho de ponta a ponta. Não necessariamente, né? E isso tudo depende da exatidão com a qual você quer medir, né? É claro, eu estava até brincando com a Simone quando a gente estava vindo para cá. É a diferença entre usar uma espingarda de chumbinho e um canhão, né? Sim. Depende para quê. Então, pode acontecer a não homogeneidade devido ao uso do termopar. Então, essa que vem com o termopar novo, você meio que não se preocupa muito com ela. Agora, esse exame aqui está sendo feito num termopar usado. Então, ele fez um motorzinho, que eu nunca consegui fazer isso. Ele fez um motorzinho e esse motorzinho, primeiro colocou até o final, e daí foi tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, e passa no ponto de gelo e está dando esse registro, num registrador. Aí nós vamos ver agora o registro. Olha só. Aqui, nesse segmento A, eu tenho uma temperatura aqui. Uma temperatura de 150 graus, né? Tem uma certa variação. Aqui é o ponto, provavelmente, onde o termopar ficava imerso no processo. É onde ele muda do forno, do processo, para o ambiente. Então, essa parte aqui completamente desgastada. Aí depois você vê aqui a perda por condução pela haste, e aqui no final você vê que já perdeu esse efeito e já está tudo ok de novo. Entendi. Por isso que, considerando o preço da calibração, bom, eu ando meio desatualizada em relação a preços de termopares, mas no tempo que eu trabalhava com isso, você considerando um termopar de metal base, tipo J, tipo K, tipo N, que você usou num processo a alta temperatura por um determinado tempo, não vai calibrar de novo, joga fora e põe um novo. Ou então, calibra in situ, tá? Então aí, por exemplo, eu uma vez trabalhei num projeto assim. A gente construía um poço com cabeçote, com um furinho adicional, para ser colocado um termopar ali e comparar com a indicação no painel do instrumento. Entendi. Super trabalhoso, mas se tratava também da indústria automotiva. Então, isso se justificava para o cliente. Entendi. Então, esse aqui não dá muito para você. Se você for recalibrar um termopar que você não sabe com que situação que ele está, você corre o risco de ter uma incerteza não controlada. E para fazer esse tipo de coisa é muito caro. Então, eu falei, acender vela para defunto ruim, né? Então, não jogar fora, põe um novo outro, e não se fala mais deixa nisso. Tudo certo. É porque tem gente até que acha que calibrar é consertar o equipamento. Na verdade, não é. Você vai descobrir os erros e aí você pode ter uma descoberta não agradável, né? Que ele está com um erro muito alto e aí você já calibrou, já gastou o dinheiro. Já gastou o dinheiro e vai ter que jogar fora e do fazer mesmo outro. jeito. Então, Exatamente. joga fora logo, já compra o novo, calibra e fica tudo certo. Já tem a garantia de que já está melhor, né? Muito bom. Agora a gente avançando um pouquinho, né? A gente entrou nessa questão dos erros principais e a gente levantou boa parte dos erros, né? Mas olhando para a indústria ainda, é mais importante a gente entender erro ou incerteza, né? O que é mais importante eu considerar? A gente entender as duas. Erro ou incerteza? O desvio encontrado na calibração ou a qualidade dessa calibração, vamos dizer assim, né? Porque para a gente que trabalha em laboratório, né, a 17025 vai dizer o que eu preciso levar em consideração e a gente acaba tendo esse olhar muito para incerteza, né? Mas a pessoa que está ali muito no chão de fábrica, o que ele olha mais? Eu estou falando porque eu já trabalhei muito em chão de fábrica de locais que o cara, não, o que me importa para mim é só o desvio.
da calibração ali e ignora a incerteza, né? Mas queria que você falasse um pouco sobre essa relação aí. Se você vai aplicar uma correção ou não vai aplicar uma correção, depende de onde você quer chegar, tá? Então, por exemplo, um termopar do tipo KJN em 900 graus, isso aqui é um termopar da classe padrão. O limite de erro do termopar é 2,2 graus ou 0,75%. Em 900 graus, isso equivale a 6,8 graus. Então, numa medição de fábrica, eu devo ter uma especificação que diz o seguinte: se eu vou usar um termopar tipo K, é porque eu posso ter 6,8 de erro em 900 graus. Uhum. Ok? Ok. Agora, se eu vou usar um tipo T, aí já é diferente, porque o limite de erro dele é mais ou menos 1 grau ou 0,75%. Então, ele tende a ser um sensor mais preciso. Uhum. Em compensação, ele só vai até 300 graus, Uhum. tá? E a mesma coisa com o PT100. Então, quando você tem um determinado critério de aceitação, você tem aqui um critério inferior e um critério superior, Ok. tá? Vamos dizer que seja menos 2 e mais 2, qualquer coisa assim. E aqui você tem o resultado medido, que é, na verdade, a gente não mede o erro, né? A gente mede a grandeza e depois a gente calcula o erro ou correção comparando com o valor indicado pelo sensor padrão, tá? Então, vamos supor que eu tenho um erro aqui está 0, né? Porque isso aqui foi menos 0,2, vamos ver que ali está menos 0,2. Com uma incerteza pequenininha também, é uma incerteza o quê? Não chega a meio, vamos tentar calcular assim pelo gráfico, né? Então, num caso como esse, eu tenho certeza absoluta que o meu erro e a minha incerteza, ou melhor, o erro estendido pela incerteza está totalmente dentro do meu critério de aceitação, com 95% de confiança, que é o que como a gente mede e calcula a incerteza. Nesse caso aqui, já eu não tenho tanta certeza. Eu tenho uma grande probabilidade de ele estar dentro do critério de aceitação, mas não posso dizer com 95% de confiança. Idem neste caso, e nesse aqui eu tenho certeza absoluta que está fora. Entendi. Tá? Então, voltando para aquela fábrica que quer medir 900 graus, vamos supor que o termopar deu um erro de 5, com uma incerteza de mais ou menos 2. Tá, então, se eu botar menos 5, mais 5, não, deixa eu voltar ali, porque eu já esqueci. 6,8. Então, o meu critério de aceitação é 6,8. Então, eu tenho menos 6,8 mais 6,8. Eu tive 5 mais ou menos 2. Eu vou conseguir ficar nessa situação aqui com 5 mais ou menos 2? Não. Muito provavelmente eu vou estar nessa situação. Isso aí, vai estar nessa situação aí. Então, isso aqui é nem análise de risco. Entendeu? Você fala, não, vou usar assim mesmo. Uhum. Né? Então, é muito comum que... Aceitar o risco, né? Aceitar o risco. É muito comum que na indústria o pessoal considere o critério de aceitação como o erro mais a incerteza. Uhum. Né? E agora, essa incerteza, ela não pode ser de qualquer tamanho. Sim. Porque se eu tenho uma coisa que pode errar 6,8 e a minha incerteza é 5, esse negócio nunca vai estar bom, né? Exatamente. Só vai estar bom quando der 0. Isso aí. É isso que confunde muito o pessoal, né? Às Não vezes é? a incerteza por si só já está muito perto do critério de aceitação.
E aí o equipamento teria que estar zerado. Só que todo equipamento tem uma especificação do fabricante. O próprio fabricante já diz que ele pode variar alguma coisa ali, né? Sim, sim. Então, ele nunca vai atender, né? Se fosse o caso. Exatamente. Ou, né, que nunca, né? Poderia atender ou poderia não. Aí você cai nessas situações aqui que são as menos confortáveis. Caso B, caso C. Bom, caso D é confortabilíssimo, você joga fora e pronto. Ele tem, de forma estatística, a possibilidade de fazer essa correção ou até mesmo fisicamente fazendo ajuste no instrumento. Ele poderia considerar só incerteza? Ele poderia, mas na fábrica eu não aconselho. Sim. Porque na fábrica vem o cara do turno da noite, ele muda o PID do controlador, entendeu? Sim. Aí vem no outro... Então, esse trabalho que eu estava fazendo, não podia mexer no controlador. Entendi. Toda vez que eu chegava lá, tinha um PID novo. Não, porque alguém resolveu mexer, porque achou que então... Ou às vezes troca para um modelo mais moderno e aí já era. Não, ou você... coloca o critério, usa uma incerteza que permite erro mais incerteza ficar dentro do seu critério de aceitação, ou você tem que comprar outro sensor, sei lá, entendeu? Que atenda melhor aquela situação, aquele processo. Então, não, peraí, que eu voltei, eu não quero voltar. Ah, tá. Não, isso aqui, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ah, não, vou voltar. Então, agora... Eu posso ter um critério de aceitação, por exemplo, se eu não me engano, alumínio, que é 700 graus. Aqui, o limite do termopar é 5,3, mas o limite do processo é 10. Então, aqui admite uma incerteza um pouquinho maior, tá? Porque, então, no processo, eu acho que ninguém corrige erro. Eles consideram erro mais incerteza. Exatamente. E é o mais tranquilo final, também, né? Para não ficar isso mesmo, corrigindo erro. A minha preocupação é que o laboratório também faz isso. Verdade. Essa é que é a minha preocupação. Verdade. A gente tem atendido aí, feito algumas auditorias internas e temos visto muitos casos desse, né? E o pessoal não sabe por exemplo, escolher o laboratório, porque se ele tem todo acreditado, ele é competente. Sim. Mas existe um que serve para uma coisa e outro que serve para outra coisa. Então, você tem o seu critério de aceitação tem que ser a sua capacidade de medição e calibração. Eu quero uma coisa que não afete a capacidade de medição e calibração. Eu trouxe uma planilha de incerteza, que depois a gente vai brincar um pouquinho com ela, porque mostra justamente o que acontece se eu resolvo não fazer uma correção. Se eu for fazer um balanço de incertezas, eu tenho que considerar aquela correção como um componente de incerteza. Sim. Porque eu tenho o direito de não usar, mas eu tenho que colocar isso como mais uma componente da incerteza. Então, eu tenho a incerteza da calibração e mais a incerteza do erro não corrigido. Entendi. Sim. Por isso que, a não ser que o erro seja muito pequenininho. Por exemplo, o erro de um multímetro, ele é muito pequenininho. Sim. Ele é pouquíssimo representativo num balanço de incertezas de temperatura. Entendi. Agora, o erro do padrão e do forno, em geral, são os dominantes. Antigamente existia um documento que dizia que qualquer coisa que for menor do que 1/5 da incerteza combinada, muito provavelmente será um componente não significativo na incerteza. Entendi. Tá? Então, há que se tomar esse cuidado. E aqui eu quis mostrar também, voltando às perdas por condução, que não só elas ocorrem no termômetro, mas também no bloco. Sim. Então, aqui está a temperatura ambiente, a temperatura aqui, ela não é igual à temperatura no fundo. Por isso que a gente fala, os dois têm que estar no fundo.
do bloco, o padrão e o objeto da calibração. E é muito interessante essa sua imagem, porque... Que não é minha. Sim. A imagem que você trouxe para a gente, porque eu estou vendo um sensor ali que provavelmente é o do controlador do forno. Isso, E tem muita gente no mercado que atua com calibração de temperatura usando o próprio forno como um padrão de medição, né? E eu queria que você desse algumas dicas aqui, bem focado nessa imagem, né? Dessa relação de que preciso ter um outro sistema com uma termorresistência padrão, com um indicador de que essa temperatura aqui, devido a eu não ter conhecimento de onde está esse sensor aqui, ele não é adequado eu usar isso como padrão. Não, eu queria que você explicasse isso melhor. Na verdade, o que você está falando não procede. Existe um procedimento para usar o forno de bloco como padrão. Sim. Só que aí eu vou calibrar o indicador, sim, né? Que está conectado a um sensor, sabe Deus aonde, mas que eu vou fazer todas as medições para relacionar uma temperatura conhecida de um sensor padrão com a temperatura do indicador. Ok. Tá? Agora, nesse caso, existe pelo menos um componente adicional de incerteza, que é o efeito da carga térmica. Se eu tiver um forno com 6 orifícios e eu estiver calibrando só, um tá o padrão e o outro tá o objeto da calibração, o indicador, ele está sempre indicando 100. Ele foi feito para isso. Isso, né? aí. Agora, se eu tiver... Mas a temperatura que o padrão lê aqui é outra. Então, quando está 100, a temperatura é 99,7. Mas se por acaso eu encher o sensor, isso vai baixar a temperatura. Então, ele está indicando 100, mas a temperatura é 99. Então, isso você faz quando você calibra o forno. É um serviço acreditado pela SEGECRE, a calibração de um forno de bloco metálico. Sim. Entendeu? Aí você calibra o indicador, que é o você calibra ele numa condição especificada, que de preferência você informa, e convém que o laboratório que calibre explique também, adicione à parte o efeito da carga térmica, né? Entendi. Informe isso e considere na incerteza. Então entendi. pode usar. Pode usar. Pode usar. Tudo pode, desde que o mínimo seja respeitado. O mínimo é todo mundo no fundo. Entendi. Todo mundo na mesma imersão. Mas aí nesse caso não precisaria ter o padrão, né? Só para explicar aqui o pessoal. Você teria os objetos e o forno é o padrão. O forno é o padrão, mas isso já foi calibrado, tem um certificado. Sim. E tem a incerteza que estima quando você calibra um ou quando você calibra com todo mundo. Atualmente eu não sei como que estão saindo esses certificados, né? Mas, assim, de alguma forma essa informação precisa ser fornecida. Sim, na maioria das vezes esses certificados vêm com desvio de controle, né, que é a calibração normal, axial, temporal e radial. O temporal é chamado de estabilidade, isso, né? E essa que você está mencionando da carga térmica que eu nunca tinha... Provavelmente tem que pedir, né? Não sei se sou eu que faço e depois... Na verdade, o que acontece? Eu também pedi que que esses links sejam colocados no vídeo. Sim. Existem 2 fontes fantásticas de informação. Uma são os documentos da Euramet. Ok. O documento da Euramet, existe um documento específico sobre fornos de calibração. A SEGECRE, há tempos atrás, fez o seu próprio documento. Entretanto, esse documento, ele não foi mais atualizado. Entendi. Né? Então, o documento da Euramet, ele
em geral, está mais atualizado. E o outro é justamente o Laboratório Nacional da Nova Zelândia, que se chama MSL. Ele tem uma parte de temperatura e umidade, de temperatura de radiação. Eles compartilham conhecimento de uma forma magnífica. Muito bom. Inclusive até com planilhas. Tem lá a planilha para você calcular a incerteza do forno. Olha que Uau. maravilha. É disponível? Disponível gratuitamente. Caramba, não sabia. Muito bom. Então, eles são... Eu tenho uma grande admiração, inclusive, eu já pedi para, uma vez, traduzir os documentos, né? Os documentos de termometria de radiação, eu escrevi, porque eu sou cara de pau. Eu conheço, tem lá o e-mail do cara, eu escrevo para ele, né? Eu queria saber, na época eu trabalhava na SEGECRE, né? Então, eu trabalho na SEGEC, parará, eu queria saber se você me dá permissão para traduzir o seu arquivo em português, parará, para a Euramet também. A única coisa é que hoje em dia não há muito tempo para atualizar esses documentos então, às vezes, é preferível procurar a fonte internacional, né? Porque, em geral, ela está mais atualizada. Muito boa dica, né? Verdade. Então, se você assistiu o podcast até aqui, já valeu a pena aí, ó. Verdade. Essas dicas são valiosíssimas. Do coração. E aí você acabou citando aí, dando referência a esse laboratório da Nova Zelândia, você falou, né, sobre a questão da temperatura de radiação, né? E eu queria estender agora o nosso assunto para esse desafio do pirômetro, né? Esse desafio do termômetro infravermelho, né? Que é esse universo aí da medição sem contato, né? Sem contato. E aí, eu queria entender um pouco desse erro da emissividade, né? Eu queria entender um pouquinho sobre. Você vai entender muito pouco, porque isso tinha que ser um outro podcast. Né? A gente pode agendar. Você gostou de participar, né? Então, isso aqui, como eu costumo dizer, é uma overview geral, entendeu? Porque aqui o sistema de medição é bem mais complexo, tá? Então, agora eu tenho um sistema de medição que inclui o ambiente. Porque eu faço... Aliás, no tempo da pandemia, todo mundo ficou íntimo do termômetro sem contato, mas ninguém prestava atenção na temperatura que ele estava indicando, que era 35 graus. Aí eu falava assim, meu Deus, eu estou com hipotermia. Só desconfiava quando estava com febre. Se não era febre, eles já acho que tinham orientado o pessoal que se der até 35, tá bom, né? Porque aí é que entra a questão da emissividade, né? Sim. Mas então, é um sistema de medição muito mais complexo, né? Então, eu tenho o objeto da medição, que normalmente é uma superfície, a temperatura é uma temperatura superficial, tá? Todos os sensores que nós falamos até agora, os exemplos que nós citamos, eram sensores de imersão. Eles entram em contato com o meio. E esse aqui não. Existe uma superfície que eu quero conhecer a temperatura, e aí eu tenho o meio, que está entre a placa e a lente do termômetro. Aí eu tenho filtros, aqui os ângulos que definem a abertura. Então, por exemplo, algum termômetro enxerga assim, ele sempre enxerga um cone na frente. Então, alguns enxergam assim, outros enxergam assim, outros enxergam assim. E a distância acaba contribuindo para isso também, né? Sim, sempre existe uma relação diâmetro versus distância, tá? Então, e esse detector aqui, por exemplo, isso aqui é o pulo do gato do termômetro de radiação, porque os termômetros mais baratos, eles têm uma termopilha, que são uma série de termopares ligados em série. Então, na verdade, a temperatura esquenta essa termopilha e ela reage à temperatura, e daí vai a indicação. Agora, você tem outros sensores
que aí eu já não sei falar, precisaria estudar de novo, já não me lembro mais, de materiais melhores. Então, o preço do termômetro de radiação está diretamente relacionado a essa pecinha aqui, que é o detector. Sim. Tá? E isso, e o diâmetro, o diâmetro do cone está relacionado tanto com as lentes, com os filtros e esse ângulo de abertura, tá? Que define a abertura. Então, isso é um esquema bem simplificado. Como eu disse para vocês... tá. Então, eu estava falando para vocês que todos os termômetros medem, tem uma grandeza física associada à temperatura através da qual a gente mede. Esse daqui é um termômetro diferente, porque ele mede radiação, ele mede a energia que o corpo está radiando. Ok. Então, todos os corpos acima do zero absoluto emitem radiação, inclusive nós. Sim. Né? Então, essa radiação pode ser relacionada com temperatura através de uma série de equações e o termômetro de radiação é o termômetro de definição da escala internacional de temperatura a partir de 1000 graus, eu acho, não tenho bem certeza. Mas então, então ele é um outro tipo de termômetro. Agora, as superfícies, elas emitem e refletem. O termômetro só pega a parte que emite. Entendi. A parte que reflete, ela se perde. Ok. Então, aí entra esse conceito de emissividade de uma superfície. Se eu digo que uma superfície tem uma emissividade de 0,95, isso significa que 95% da energia ela emite e 5% ela reflete. Ah, legal. E aí, o sujeitinho aqui vai ter que fazer uma correção relacionada à emissividade. Nem todos os termômetros de radiação possuem correção de emissividade. Sim. Provavelmente aqueles que eles estavam usando têm emissividade fixa em 0,95, que atende assim uma gama ampla de aplicações, né? Mas eu não estou lembrada qual é a emissividade da pele humana. 0,96. 96? Então, só aí, se vocês virem 0,1 de emissividade, dá uma diferença de pelo menos 2 graus. Já fiz esses testes. Você já fez esses testes, né? Parece brincadeira. E 0,1. E aí que, por exemplo, eu tive uma experiência que na época da pandemia eu trabalhava no estaleiro, que compravam caixas e caixas de pirômetro, novos, mas todos eles com range para trabalho, para medir solda. Temperaturas altas. Isso, altas e tal. Então, quando a gente colocava ele para fazer a calibração, a gente tinha um forno que era possível fazer o ajuste da emissividade do forno. Você mudava a emissividade do forno. Do forno, não. Setava. Você setava lá 0,95, você setava 0,96, você botava 0,97. Você modificava a emissividade do diâmetro lá do corpo negro. Você muda no termômetro. Isso, mas esse forno é porque eu não posso falar o nome do fabricante. Você mudava lá. Então eu não conheço. Isso aí. Eu não conheço. Além de você fazer a set point da temperatura, você entrava nos parâmetros e você dizia qual era a emissividade para enganar o termômetro. Então, quando você colocava 0,95, ele dava um valor. Entendi. Quando eu entrava lá e jogava 0,96, ele já puxava o valor para o correto. E a diferença era essa. 1 grau, 2 graus, 1,5. Era a realidade dessa daí. É alta. Então, você vê que é um sistema muito mais complexo e que tem muitas outras fontes de incerteza. Simplesmente é mais simples de usar, mas não é
Então todo mundo dedigna. se empolga, né? Eu nunca esqueço quando chegaram e ainda tinha mira laser. Ai, aquilo era lindo. A gente punha mira laser para tudo que é lado. Eu conheci e ele indica. Eu conheci um pouquinho antes da pandemia com as crianças, bebês, porque começou a ser moda, da né? testa, né? Da gente comprar isso, principalmente no exterior. Caraca, tem um termômetro agora que a gente não precisa mais ficar botando embaixo do sovaco da criança, que ele tira, é só apontar para a testinha dele. Pois não é? Então, bom. desde Só que, né? Só que enganava a Mas gente. além da emissividade, existem outras fontes de erros voltados para esse tipo de... Eu falei para você, se a gente for falar nisso, esse podcast vai durar 2 a horas. gente já teve E eu algumas também informações, não né? me preparei para falar a respeito disso. Muito bom, Lúcia, essa explicação sobre o pirômetro, termometria de infravermelho, né? Acho que tem várias dúvidas que foram sanadas, assim, em relação ao processo em si. Inclusive, a gente já falou também sobre esse assunto no outro podcast, então fica o convite para vocês darem uma olhada no outro podcast de temperatura, né? Então, a gente já falou sobre isso também, dá uma olhadinha lá. Legal. Bem interessante. Mas agora, para a gente finalizar nosso podcast, né, o assunto está muito, muito rico, vamos dizer assim, né, muitos recursos de conhecimento. Eu queria que você explicasse um pouco essa incerteza na prática, né? Um pouco desse olhar da avaliação, né? Que Lúcia, no período que atuou como avaliadora técnica, que eu sei que hoje você mencionou que não atua mais, mas nesse período que você atuou, quais são as principais componentes de incerteza ali que você, isso aqui não pode faltar, isso aqui tem que ter dentro de calibração de termometria, isso não pode faltar. Então eu queria que você explicasse um pouco essa incerteza na prática aí. Então, esse aqui é um exemplo de planilha de incerteza na qual o padrão é um termômetro digital, tá? E um termômetro digital com sensor termopar. E aí, eu estou dizendo o seguinte, eu estou medindo em 200 graus e esse valor aqui é a repetitividade da leitura do padrão. Ok. Né? É o desvio padrão da média da leitura do padrão. Considerando que foram feitas 3 medições, né? Ou seja, é isso. Eu fiz 3 leituras, tá? Nesse exemplo aqui. Aí, eu coloquei aqui. É a correção da temperatura devida à calibração do termômetro padrão. Então, significa que eu vou corrigir, então eu vou trazer a estimativa para 0, e eu tenho uma incerteza de 0,5 grau para o padrão. Agora, vamos supor que eu não quero corrigir. Aí, eu vou... e tinha um erro de 0,2. Perceba o seguinte, olha aqui como é que está o balanço. Então, suponham que eu não quero mais aplicar a correção do padrão. Então, eu vou considerar... E que essa correção é o valor de 0,2. Ok. Tá? Percebam que aqui, nesse caso, essa contribuição do termômetro padrão, ela corresponde a 53% da incerteza combinada. Ok. Tá? Quer dizer, da incerteza combinada do primeiro bloco, porque isso aqui está calculado em 2 blocos, tá? Eu coloquei todos os componentes do padrão no primeiro bloco e todos os componentes do objeto em calibração no segundo bloco. Ok. Tá? É um pouquinho complicadinha, mas era um jeito que eu fazia. Agora, eu resolvi que eu não vou aplicar a correção. Então, esse valor da correção aqui, 0,2, ele vai entrar como distribuição retangular. Ok, entrou como contribuição. Aí, ele entrou como contribuição com 10%. Esqueci de fazer uma coisa. Vou tirar aqui o 0,2 e a gente vai olhar a incerteza combinada aqui embaixo. Ela está dando 0,368. Tá vendo? 3268. Isso. Aí, quando agora eu vou colocar o 0,2 aqui, ela está com 0,3466. Então, não foi uma coisa muito expressiva. Sim. Se eu não corrigir esse erro, não tem problema, não tem tanto problema. Agora, se esse erro for 1 grau, aí já complica. Sim.
Porque ele passa a ser o dominante. Sim. Ele passa a ser 74% da incerteza. Sim. Muito legal. Então, eu não posso... Isso aqui eu tenho que corrigir. Se o eu for 1, eu tenho que corrigir. Ok. Se for 0,2, eu eventualmente posso não corrigir. Na verdade, isso me ajuda a estabelecer essa minha tolerância do meu processo, né? Teoricamente, né? Na verdade, eu aprendi isso com o meu patrão, que não era metrologista. Uhum. A gente trabalhava assim. Qual é a incerteza que eu quero chegar? Eu quero poder calibrar uma termorresistência em 0 grau com 0,01 grau de incerteza. O que eu preciso comprar para chegar nisso? Uhum. Aí você pega a planilha e vai mexendo. Fazendo simulações. Vou melhorar o banho. Uhum. Vou melhorar o padrão. Isso é uma dica muito valiosa. Vou melhorar o... Atribuição de resolução, etc. Eu vou melhorando o que eu consigo melhorar. Sim. Tá? Então, e você vai vendo ali o impacto. Uhum. Tá? Eu só compliquei isso porque isso aqui não precisava ter essa etapa intermediária. Eu poderia ter deixado, que eu só quis separar as contribuições do padrão das contribuições do objeto. Sim. Porque, idealmente, o seu padrão não pode estragar o objeto. Sim. Né? Teoricamente. Se você usa um padrão ruim e vai dar uma incerteza alta, uhum. O objeto do cara não tem culpa, né? Sim. A culpa é do seu sistema de medição. A culpa foi ele ter escolhido um fornecedor ruim. Exatamente. Ele ter escolhido um fornecedor que não é ruim. Ele é competente, mas ele não é apropriado para aquele equipamento. Para aquele equipamento. Isso é importante. Para outros não tem problema. Sim. Por isso que toda vez que você vai escolher um fornecedor de serviço de calibração, você tem que verificar qual é se ele é acreditado e qual é a capacidade de medição e calibração. Sim. Na área de temperatura ainda tem um porém. Vou fazer esse parênteses porque eu acho que é uma coisa muito importante. Nem sempre o laboratório trabalha com a capacidade de medição como serviço comum. Uhum. É importante falar isso. Porque geralmente a gente tem mais de um padrão. Não é de maldade, é isso que você falou. Não. Tem vários padrões. Se eu tenho um termopar tipo S, calibrado no exterior, com 0,3 graus de incerteza, eu não vou ficar consumindo esse padrão para calibrar um termômetro que não precisa disso tudo. Tipo J, né? Uma resolução de 1 grau, para por vocês exemplo, né? Então, normalmente, esse padrão é um padrão de referência e ele vai gerar um padrão de trabalho que vai ter uma incerteza maior. Então, no caso da temperatura, outras grandezas eu não sei se funciona assim, mas na temperatura eu tenho certeza. Quando você vai especificar o serviço e você é um laboratório, por exemplo, e eu quero a sua melhor capacidade de medição. Então, isso quer dizer que eu tenho que fazer com o padrão de referência. Custa mais caro. Isso aí. É bom mencionar isso para precificar. Porque tem que pedir. Porque a temperatura, ela consome o sensor. Sim. Quanto mais você usa, menor é o número de horas. Ele tem uma vida, né? Em horas. Quanto mais você usa, menos tempo ele dura. Sim. Então, essa questão dessa análise crítica de contrato por parte do laboratório e por lado do cliente, o 663 da norma, que fala sobre você contar para o seu fornecedor qual é o seu critério de aceitação, na área de temperatura é muito importante. Inclusive, eu não sei os números das horas agora de cabeça, mas inclusive para a temperatura, para termopar de referência,
tem algumas horas limites em 1000 graus, né? Tem. Que o pessoal pode usar. Então, se não me engano, acho que é 40 horas. Isso tá, acho que escrito no Doc CEGEC 9. Isso aí. Tá. Que pode ser um critério de aceitação para Exatamente. o seu... Que daí fica apertadinho, né? Fica. Então, nesse caso aqui, ó, eu vi e falei assim, não, essa correção aqui eu não posso usar, eu tenho que corrigir, tá? Então, eu vou corrigir esse valor. Saiu daqui, pronto. Agora, existe uma coisa, isso vale mais para se eu estiver fazendo uma calibração num ambiente industrial, tá? Ok. Toda a compensação da junção de referência, ela tem um coeficiente de temperatura que muda conforme a temperatura ambiente que você está trabalhando. Então, vamos supor, o meu padrão foi calibrado em 23 graus. Agora, eu estou fazendo uma calibração em campo, do lado de um forno, que eu estou quase a 40 graus. Uhum. Por exemplo, alguns fabricantes informam o coeficiente de temperatura. Então, por exemplo, seria, se eu não me engano, é igual a 0,015 graus. Não tá indo, não. Não tá indo, peraí. Não Clica tá ali indo? Nos números LOCs. Vamos ver se vai. É igual. Agora vai. 0,015 graus. Não foi de novo. Não? 0, tá. 0, acho que ele tá devagar. Isso. 15 vezes... De novo. Vezes... Foi. 40... Foi 0? Não. Vai. 40 menos 23. Ai, foi de novo. Não. 23. Tem que tirar o 2. Agora tem muitos. Aí. 23. Isso. Pronto. Ok. Agora, então perceba que aqui está dando 0,2. Isso porque eu estou usando um instrumento que eu conheço, que tem é baixinho, 0,015 graus por grau. Esse graus por grau a mais de diferença da temperatura de calibração. De calibração, entendi. Entendeu? Aí aqui eu coloquei, cadê a flechinha? Tá aqui. Volta. Não volta. Vou que ela volta. Então... Aqui a diferença entre os... aqui eu coloquei a diferença entre os orifícios do bloco. Ok. A diferença da uniformidade axial do bloco. Altura, né? Não, axial e radial. Ok. E a estabilidade, que é a variação ao longo do tempo. Sim. Né? A gente vai separar um episódio só para a gente falar sobre isso. Acho que vai mesmo? Vou te chamar novamente. Vai ser interessante, né? Calibração de meio térmicos. Tá legal. Então, a ideia que eu quero passar aqui é que, uma vez que você construa uma planilha de medição que considera a parte relacionada ao padrão, a parte relacionada ao meio e a parte relacionada ao objeto da calibração, quer dizer, para a sua CMC, você só precisa da parte de cima. O padrão e o meio. Porque a contribuição do objeto vai depender muito vai depender da resolução, de certas coisas, né? Que não estão contempladas na capacidade do laboratório. Agora, estou misturando um pouco, uma hora é laboratório, outra hora é fábrica, porque realmente é tudo muito parecido. Sim. O que muda realmente é só a classe de exatidão que eu estou trabalhando. Entendi. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a primeira coisa que você faz, que deveria fazer, antes de montar um laboratório,
é fazer uma planilha de Sim, incerteza. é nessa parte que eu ia falar. O pessoal pergunta muito pra gente qual equipamento que eu compro, Sim. qual que é melhor pra mim, pra fazer isso, fazer aquilo. Então, primeira coisa, faz a planilha de incerteza e aí pega os manuais dos equipamentos e vai simulando ali. Isso. Olha, esse vai ficar assim, esse vai ficar dessa forma. E você vai simular pela especificação do manual. Porque eles vão falar assim, mas eu não calibrei ainda, como é que eu vou saber? Mas você coloca a especificação do padrão. Porque quando ele é novinho, a tendência é o erro vir bem baixinho. E aí você vai ficar dentro da especificação do fabricante. Até porque se não vier, você reclama com o fabricante, né? Então ele vai vir. Né? Então, primeiro faz a planilha de incerteza, simula todos os que você tem lá e vê qual que vai ficar melhor. E aí Pro que você precisa, né? Quando você coloca o percentual, fica muito fácil. Muito fácil de ver. Sim. Quais são as oportunidades de melhoria que eu tenho nesse caso? Ou é a estabilidade do forno, primeiro é usar um padrão com uma incerteza menor, e em segundo lugar é usar um forno que tenha uma uniformidade axial melhor. Sim, é isso. Sim, que acaba e aí sendo isso tem na especificação do fabricante. Quando você pega todos os fornecedores lá, você consegue ver quais são esses valores. Você simula e vê. Não, esse aqui chega onde eu a quero. 1/3, porque eu quero 1/3. Eu quero 1/3 de 0,13, que é a tolerância de um PT100 em 0 graus. Então, eu quero 0,01. Então, é isso Não, que na verdade, eu estou fazendo 1/10. É. A gente ia falar isso, né? Primeiro tem que ver quais instrumentos você quer calibrar, né? Se posicionar, como você quer se posicionar no mercado. Isso. E aí, a partir daí, você vai estabelecer ali a gama de instrumentos que você pode trabalhar para chegar naquela CMC, naquela... E aí, exatamente, quais equipamentos você deve comprar. Sim. E aí você não tem arrependimentos, né? Sim. Porque a pior coisa que tem é você comprar um equipamento e depois ver que não serve. Você vê que ele não vai te atender, né? Quer. E aí, por exemplo, num levantamento desse de incerteza, você também descobrir que o melhor equipamento você não tem condições de comprar naquele momento. E aí você baixa a bola um pouquinho, baixa né? A bola e vou pegar um mercado menos exigente. É porque às vezes também tem gente que já faz ao contrário. Não, eu quero comprar das melhores marcas e vai lá e compra. E às vezes não precisa. Porque o cliente, né, dele não tem equipamentos tão com aquela história que ela falou de ter um canhão, né? E uma espingarda de chumbinho para poder saber onde eu vou aplicar cada coisa. Né? Sabe, você compra. Lúcia, muito bom sua presença aqui, trouxe informações para a gente riquíssimas. Assim, eu trabalho com temperatura já tem um tempinho e posso dizer que hoje eu aprendi muito mais, assim, de verdade. Você trouxe conhecimentos para mim que eu não sabia, né? E para mim foi muito proveitoso e, obviamente, só potencializa de você estar com a gente mais vezes aqui, falando um pouquinho mais sobre termometria de radiação, sobre calibração de meios térmicos. Nossa, Sim. Não, é verdade. Para a gente vai ser muito bom, não só para a gente, como para o nosso ouvinte. A gente hoje tem ouvintes fiéis, assim, que sempre dão feedbacks para a gente. Olha, cara, esse episódio foi muito bom, eu consegui acertar isso aqui no meu laboratório. E esse é um episódio que eu sei que eu vou ter feedback em relação a isso. E olha só, o que a gente falou aí não tem na internet, hein? Não tem. A gente falou muita coisa aí que realmente ninguém sai falando por aí, não. Isso é coisa que você tem que pagar o curso para ter. É verdade. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, nossos técnicos, gestores que estão ouvindo, que você... Considere uma dica de ouro, eu sei que já deu várias. Considere para a gente estar finalizando o nosso episódio aqui. Essa dica de ouro que eu vou dar é a mais importante de todas. O termômetro mede a temperatura em que termômetro, está. Depende unicamente de você instalar o termômetro de forma correta para você conseguir medir a temperatura que você quer. Muito bom. Muito bom. Excelente. Dica de ouro. Eu vou anotar isso depois. Com certeza eu vou chegar lá e vou deixar anotado. Pessoal, agradeço a participação de vocês terem ficado aqui e assistido todo esse conteúdo maravilhoso. É um dos episódios nossos que está com conteúdo
um pouco maior, assim, porque é muita coisa para se falar sobre temperatura. A Lúcia deu algumas dicas aqui de referências bibliográficas, então a gente está deixando isso na descrição do vídeo, até mesmo esse laboratório de lá da Nova Zelândia, tem um link aqui onde você pode estar acessando lá e descobrindo esses conteúdos que são gratuitos. Então fique de olho aí na nossa legenda, na nossa descrição e comece a consumir um pouco desses conteúdos que a gente vai deixar aqui. Então desde já eu te agradeço a sua participação e fica de olho no lançamento dos próximos episódios, que eu sei que vai ser muito bom também. Até já. E se você precisar de calibrações na área de temperatura, entre em contato com o laboratório SQM. Também o nosso site está aqui na descrição, mas eu já falo para vocês que é SQM Calibração RBC. Consulta nosso escopo no site do Inmetro, vê se atende às suas necessidades. Pode entrar em contato também com o nosso comercial, que a gente tem um comercial consultivo, ele vai te explicar, né? A pessoa vai te explicar de acordo com o que você precisa, se a gente consegue te atender ou não, tá? E estamos aí à disposição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, enviem para todos os seus amigos. E se precisar também, tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de responder para vocês. Isso aí. Obrigada, Obrigado. Até o próximo. Até a próxima.